E vou falar um pouquinho sobre o que a gente acredita relacionado à mediação escolar, mediação no ambiente escolar. A minha formação é psicologia e eu entrei na Fundação Gol de Letras já faz 10 anos e venho trabalhando desde 2006, 2007, nessa linha de trabalho. E vou contar um pouquinho para vocês aí, bem resumidamente, dessa experiência que tem me trazido muita, como vou dizer, uma experiência única, eu acho, assim, em termos de trabalho. Tá? Bom, projetos de mediação de conflito em contexto educacional devem proporcionar reflexão sobre valores morais e sobre a importância da construção de uma cultura de paz da vida humana. Proporcionar o uso de ferramentas não violentas para a solução de conflitos entre as pessoas e grupos. Promover o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo dos envolvidos. E contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes de sua responsabilidade na proteção de si mesmos, dos outros e do meio ambiente. A mediação em um ambiente escolar, a construção que a gente, assim, isso é a base do trabalho que a gente acredita, tá? A construção de uma educação para a paz, a melhora nas relações familiares e sociais, o diálogo como forma de expressão, e a gente tem percebido, eu tenho percebido na minha experiência lá, que as pessoas não têm essa cultura do diálogo, que eles têm uma cultura que vem da cultura da região, que não é a conversa. Então, eu vou contar para vocês e vou mostrar depois alguns depoimentos de que a coisa acaba mudando no decorrer dessa história. O incremento da autoestima, que a gente tem percebido que a região trabalhada é uma região onde as crianças, jovens e famílias têm uma autoestima muito baixa e faz muita diferença o trabalho que a gente realiza lá entre elas próprias, assim, dessa questão mesmo voltada para a autoestima. A contribuição na educação para valores e na prevenção da violência. Bom, o projeto ele iniciou em 2007 e teve como parceiros professores e alunos de um curso de mediação de conflitos e de intervenções sistêmicas em diferentes contextos, realizados pela COGEA e na PUC. Tá? Então, foi aí que a gente conheceu Mariane Feijó, que fez uma parceria com a Fundação para desenvolver o trabalho em parceria conosco. Como era essa parceria? Essa parceria era a capacitação, que depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente, de toda a instituição, e, em contrapartida, os alunos do curso de mediação faziam estágios lá, faziam uma parceria, uma composição conosco. Hoje, o projeto já é desenvolvido pela própria instituição. Eu estou à frente desse projeto, desenvolvo diferentes ações lá, que não são mais só mediação, e que eu vou estar apresentando para vocês aí no decorrer. Bom, vou contar um pouquinho da instituição para vocês. Como o doutor já até falou, não é uma instituição apenas de futebol, é uma instituição que trabalha com educação integral, fundada pelos jogadores Leonardo e Raí. A instituição tem como missão contribuir para a formação educacional e cultural de crianças e jovens, para que elas possam atuar com autonomia na transformação de suas realidades. Tem como visão ser reconhecida como organização que desenvolve e dissemina práticas que contribuem para a transformação social. Tem como valores dignidade, fraternidade, perseverança, solidariedade. E tem como princípios educacionais aprender, conviver e multiplicar. A gente tem 3 linhas de atuação, então, falando um pouquinho mais só sobre esse aprender, a gente vai falar que é a ampliação do repertório cultural, o conviver seria o desenvolvimento de valores e regras de convivência, e o multiplicar, a formação de multiplicadores de conhecimentos e atitudes. E a educação integral, a gente vai estar sempre
fazendo um trio aí, uma coisa crianças e jovens, famílias e comunidade. Dessa forma, a gente acredita que a criança integralmente tem essa questão da educação resolvida, tá? Então, a gente tem aí até educar integralmente, uma forma é formar uma pessoa globalmente, tornando-a apta a participar do mundo no qual vive, de modo a realizar e expandir suas necessidades e potencialidades. Os programas na Fundação são divididos em 3 blocos. O programa Virando o Jogo é um programa que é o que eu mais atuo neste momento, é um programa de crianças de 7 a 14 anos, chamado Virando o Jogo. Eles têm atividades diárias, eles estão num horário na escola, no contraturno na Fundação. Depois eu conto um pouquinho da região, mas eles têm lá leitura escrita, informática, artes plásticas, educação física, música, dança, teatro, capoeira, mediação de leitura, brinquedoteca, jogoteca e sexualidade. A gente quer promover o exercício da cidadania. Então, esse é outro foco. E o trabalho de cultura de paz e mediação de conflitos está focado mais tempo neste programa. Não que não aconteça nos outros, mas ele está mais tempo nesse programa, porque a gente tem uma demanda maior neste programa. Depois, a gente tem um outro programa lá, Jogo Aberto, que aí são aprendizagens socioeducativas relacionadas a esportes mesmo, desenvolvendo e estimulando a prática esportiva. As crianças escolhem 2 dias por semana. Aqui, eles vão 2 vezes por semana. No programa Virando o Jogo, eu esqueci de falar, as crianças frequentam todos os dias. E eles têm uma grade de atividades dessa magnitude aí, variadas. Tá? Então, eles têm uma gradezinha onde tem todas essas atividades durante a semana toda. No Jogo Aberto, o programa é realizado 2 vezes por semana, onde eles escolhem uma prática esportiva e vão trabalhar questões de valores também relacionados à prática esportiva. A gente tem um programa só de jovens, que também eles acontecem mais à noite, para jovens de 14 a 21 anos, onde eles têm arte e comunicação, rumo à empregabilidade e comunidades. Eles escolhem aí. E um programa de comunidades, que eu também estou atuando atualmente nesse programa, fazendo um trabalho voltado às comunidades locais, às mães das crianças, não necessariamente daquelas que estão no programa Virando o Jogo, mas são mães da comunidade que vão para a Fundação para fazer um trabalho de capacitação, e elas são capacitadas em uma série de coisas. E esse é um projeto de formação de agentes sociais e agentes de leitura também lá. Bom, por que o projeto começou, né? Ele começou porque os educadores da instituição frequentemente manifestavam, e manifestam até hoje, satisfação e motivação na criação de projetos pedagógicos que incluíssem conteúdos sobre respeito ao próximo, respeito ao ambiente, valorização da diversidade. Para a gente, né, para eles, a educação se torna mais abrangente e significativa, contribui para a formação dos educandos e, quem sabe, para a transformação do seu entorno. Aí o interesse da construção de um projeto de mediação de conflitos e de cultura de paz, porque a gente percebeu que o cerne da questão era mais profundo aí. A gente precisava de uma coisa que nos desse mais condições de estar trabalhando com as crianças além da linguagem, né? Ou a linguagem para trabalhar essas questões. Então, o modelo adotado foi um modelo de mediação escolar implantado desde 2000 em instituições públicas de ensino da Argentina. Na verdade, assim, uma das coordenadoras foi assistir uma palestra lá, onde haviam pessoas que estavam mostrando o projeto que havia sido feito na Argentina. E aí as pessoas se encantaram e trouxeram o projeto para a Fundação. Como foi feito o projeto? Diagnóstico da instituição. Se eu estiver enganada, você me fala, Mari. Capacitação dos docentes e da diretoria, capacitação dos alunos para resolução pacífica de conflitos, implementação e acompanhamento. Esse foi o processo integral que foi feito
para que a gente conseguisse fazer um trabalho bacana aí nessa linha de mediação de conflitos. Os principais norteadores do projeto: a importância do desenvolvimento da autonomia e do protagonismo, ações menos paternalistas, crença na capacidade de participação das pessoas na solução dos seus problemas, noção de corresponsabilidade na construção e no desfecho destes, ênfase no diálogo, na equidade, na valorização das diferenças, a importância das famílias e das redes de apoio, um trabalho conjunto entre educadores e a área social, que na época era um pouco separada, essa questão, e o mais importante, que a gente acreditava mais, a construção de valores como respeito, cooperação, amizade consigo mesmo, com o próximo e com o ambiente. Então, o projeto ele visa, inclusive hoje, além de proporcionar espaço profissional adequado para a resolução de disputas entre pessoas, ampliar a cultura de paz, o uso do diálogo no dia a dia daqueles que fazem parte da instituição e ou com ela se relacionam. Tem caráter preventivo. Crianças podem participar, jovens, educadores, funcionários, famílias e parceiros. Por que a própria justificativa, né? Por que a gente se encantou com esse trabalho que foi desenvolvido, que foi verificado em instituições da Argentina, que queria trazer para o nosso lugar lá? O elevado índice de morte de jovens por violência no Brasil, nas famílias, no trânsito, nas escolas, nas festas, nos eventos sociais. A questão da violência doméstica, das desigualdades, da discriminação e a necessidade de educação para a paz, ou seja, para respeito ao próximo, a si mesmo e ao ambiente. Bom, onde que a gente fica? Lá. A Vila Albertina é distrito do Tremembé, subprefeitura Jaçanã, Tremembé, Zona Norte. Está incluída no grupo 6 do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, da Fundação SEAD, que seria uma das regiões mais vulneráveis à pobreza, caracterizadas por uma grande concentração de famílias chefiadas por jovens com baixos níveis de escolaridade e renda. 25,5% dos jovens de 15 a 19 anos não frequentam escola, sendo que 41,81% dos jovens de 18 a 19 anos não concluíram o ensino fundamental. Construções irregulares em terrenos públicos e privados invadidos, alguns em processo de regularização. As ruas e vielas são asfaltadas ou cimentadas e as moradias, apesar de providas de saneamento básico e energia elétrica, muitas vezes mantêm instalações irregulares e ligações clandestinas. Faltam espaços de lazer e cultura, sendo que existem na região 2 centros desportivos para a prática de esportes e apenas a Casa de Cultura, que está localizada próximos aos bairros mais nobres da região. Então, a gente está nessa região. A Fundação Gol de Letra se situa lá. Diante desse contexto de violência, pobreza material, recursos, saúde, educação, lazer, habitação, trabalho, segurança, o que vai impactar aí na vulnerabilidade, diante de sofrimento, humilhação, medo, angústia, o que leva a diferentes conflitos intrapsíquicos e disputas entre as pessoas. E aí a gente vai ter diversas formas de lidar com essas questões. A gente vai ter aí a questão da violência, que está no social, que vai para o familiar, que vai para o individual e que fica um ciclo, né? E que isso tudo é mantido por diversos fatores culturais, ideológicos, políticos, econômicos, históricos, educacionais, heranças e recursos para a solução de conflitos, disputas e para a sobrevivência. E a gente sente muito essa questão permeada nas relações das pessoas lá. Bom, e aí como é que foi o projeto, como é que ele aconteceu, né? Como é que as coisas aconteceram mais passo a passo aí? A gente houve uma resposta ao chamado, à demanda, em setembro de 2006, que foi quando começou. A gente fez a parceria com o pessoal do curso da PUC, da CUGEAI, reunião de sensibilização da diretoria e do setor pedagógico, que eram solicitantes,
Houve uma sensibilização dos funcionários, dos alunos, dos pais destes e da comunidade sobre a importância, o propósito e os benefícios da mediação de conflitos. Houve uma capacitação de educadores e dos funcionários. Na época, eu fui capacitada, e estou dentro dessa questão aqui. A capacitação da área social, que acompanha as famílias e as redes. Reunião para desenho do projeto, em março de 2007. Capacitação dos educadores voluntários, que aí a gente foi feito um convite, e o levantamento de demandas e fórum de discussão sobre algumas delas. E aí, em 2007, depois de todas essas capacitações, e esse enlace mesmo, sobre todas essas questões de todas as áreas, iniciou-se o início dos plantões de mediação de conflitos, para as crianças, em princípio para as crianças, mas era aberta para toda a população da região, inclusive para pais, enfim. Foi feita também reunião, foi feito também reunião com pais, onde a gente fez, eram feitas dinâmicas, jogos sobre mediação e cultura de paz, levantamento de demanda, convite de plantões. A Jurema também estava nesse processo junto com a gente. A formação e o acompanhamento do grupo de trabalho com temas transversais. Aí a coisa foi começando a tomar um outro corpo, tá? E por quê? Porque a gente descobriu que só um plantão de mediação e divulgar, olha, vai ter mediação, vai ter... Isso tudo foi feito de uma forma assim, aos pouquinhos. Era engraçado porque a gente ia para a salinha de mediação e a gente divulgou para as crianças que, se elas quisessem falar de um jeito diferente, se elas tivessem brigas pequenas entre elas e tal, que elas podiam procurar o espaço. E a gente começou numa salinha, onde ficava sempre 2 mediadores. Um da instituição, que era um educador voluntário, eu estava entre essas pessoas, e tinha também um aluno da PUC, que estava fazendo o curso. Então, a gente trabalhava em duplas. E as crianças e jovens, às vezes, eles não tinham nenhuma demanda. Na verdade, tinha uma pessoa diferente lá, e eles iam lá na janelinha olhar o que tinha, e eles, às vezes, inventavam até umas coisas assim. Posso ir aí, eu estou com conflito. Aí a gente brincava, tá, então senta aqui para a gente conversar. Não é nada. É que eu queria ver como é que era aqui. Então, tinha toda essa coisa do início mesmo, né? Porque tudo isso foi feito, assim, a gente divulgou, mas, na verdade, o que a gente fazia lá mesmo, né? Como é que será que era o negócio? E aí eles tinham essa curiosidade. Além disso, a gente fazia um trabalho, que a gente tinha um grupo de trabalho dos educadores, onde a gente trabalhou diferenças, convivências, sentimentos, expressão, comunicação, violência, brigas, disputa, conversas e mediação. E aí, assim, todo esse processo de reunião com pais, formação e acompanhamento de grupos de trabalho, que depois a gente vai ver que tem também capacitação dos jovens monitores, que a gente está fazendo mais agora do que fazia antes na época, e depois novas capacitações, esse processo foi sendo construído no decorrer do tempo. Mas a gente começou mesmo com conversas com os próprios educadores, depois conversando com as crianças, percebendo que tinha um conflito ou não, e falando, olha, se vocês quiserem resolver as suas questões, tal, tem uma salinha, um lugar para vocês resolverem com as pessoas lá. E, aos poucos, ia acontecendo as coisas, até com pais. E aí eu quero até mostrar para vocês um videozinho que eu tenho aqui, que conta um pouquinho desse processo lá atrás, quando começou, e que um ou outro iam lá nas salinhas e saíam de um jeito diferente. Então, quando a doutora Vanessa fala que, no final da oficina, as pessoas saem com outro semblante, no final da mediação, as crianças saíam um pouquinho diferentes. E, às vezes, muito diferentes. Então, eu queria mostrar para vocês um pouquinho, um vídeo agora, que conta um pouquinho desse processo por elas. A mediação ajuda a gente a se falar. Eu procurei a mediação de conflitos. Uma vez que eu estava com motivação, eu estava triste, aí a aula me chamou. Que ela andava muito sozinha, porque ela pensava que eu só gostava da primeira. Aí depois a gente chamou
Aí eu perguntei pra ela se ela poderia vir na sala de conflito pra resolver. Aí ela falou assim. A gente começou a se falar tudo de novo. A gente agora sempre tá junto. A gente tava uma querendo matar a outra, sabe? Mas agora a gente também tá querendo uma relação. Perguntou porque ela triste, ela foi na casa da minha mãe, a gente vivia brigando. Ela pegou e ligou pra minha mãe e falou se podia marcar. A gente marcamos, conversamos, foi bom, a gente, era uma vez na semana. A gente ficou acho que quase um mês, tá vendo? Nós três pra ficar conversando, brincando, e ela não veio pro nosso encontro. Aí nós fomos com a Lídia, aí a Lídia chamou para nós ir lá no salão de conflito, nós fomos e conversou muitas coisas. Eu não posso falar, eu não vou mais brigar com ele, ela não vai brigar comigo. Foi, acho que não fosse pela mediação, até hoje não foi. Ele estaria brincando e rato, não, é gato, gato e rato, uma batendo. A Chivinha ficava os professores daqui, uma mulher que eu conheço e todo mundo junto, eu e minha mãe do lado, assim, embora e a Suelen, elas perguntando nós, perguntando o que estava acontecendo. A conversa vale mais a pena. Porque eles estavam tirando e resolveu as coisas, fizemos combinados, pareceu o Fernando. Fizemos combinados no papel e resolvemos. Ela gostou também, se for preciso, vai de novo. A vida da mediação foi bem melhor. Mas que a gente pensava que isso ainda porrada não dá certo. Primeiro, se você tiver dificuldade para resolver uma outra situação, você vai procurar a mediação de conflito de novo, daí você me ajuda. Sou possível, a gente brigar de novo, né? Aí a gente vai e fala assim, e já tem outra pessoa também, né? Com ela, essa definição com ela também. Vocês acham que as pessoas devem procurar ajuda na mediação de conflito? Eu acho. Vale a pena? Vale. E resolveu em algumas coisas, tá bom? Vocês gostaram de participar da mediação de conflito? Legal, obrigada. Bom, essas são palavras das próprias crianças. Na verdade, no começo, elas iam com questões bem pequenas, digamos assim. Mas, no decorrer desses anos, a gente descobriu que elas modificam o modo de falar com elas próprias, com as pessoas da família. Então, bom, e aí a gente descobriu também que só as sessões de mediações não adiantava só por ela própria. Então, a gente achou que era bacana a gente trabalhar essas questões de conteúdos mesmo, de convivência, de sentimento, de expressão. E aí, assim, no decorrer dos anos, a gente foi percebendo que novas pessoas iam entrando, novos educadores, novas crianças, e a gente foi fazendo novas capacitações. Então, a gente foi dando um corpo maior para o projeto. O que mais? Vamos lá. Aí, sobre as sessões de mediação, educadores, funcionários com dificuldades de relacionamento com alunos, entre si, com familiares e com parceiros e alunos, entre si, poderão se beneficiar das sessões de mediação, se assim desejarem. Aconselha-se, porém, que estes sempre tentem dialogar e resolver suas dificuldades de forma independente. Caso não seja possível, procure ou indique o setor. Já contei até uma historinha, uma vez, quando eu já apresentei esse trabalho, que assim foi uma educadora que acabou fazendo uma mediação com uma jovem, e o que aconteceu foi que, num determinado momento, eu que estava fazendo a mediação das duas, a menina quis sair da mediação. Ela quis parar, não queria mais. E aí, eu dei a liberdade, eu falei, não tem problema nenhum, você vai embora. E dei um apoio aí, de uma forma geral, para o educador. Mas eu saí da mediação meio chateada, assim, falei, acho que eu não consegui, porque alguma coisa ali enroscou e não deu certo o negócio. Aí a educadora foi embora, fui para casa. 2 dias depois, a educadora chegou para mim e falou assim, você não sabe,
voltou, foi tudo bacana. Ela está olhando para mim agora. Eu estou conseguindo me relacionar com ela. Não sei o que aconteceu. Enfim, eu que saí de lá achando que não tinha dado certo, aquele tempo, acho que era delas. E elas precisavam refletir sobre o que tinha acontecido até aquele momento. E era um momento que tinha que ser parado mesmo e que, até aquele momento, depois deu fruto, né? A coisa conseguiu ir para frente. Então, são essas coisas que acontecem. Nossa, tá. Então, tá bom. Vamos lá. Atualmente, a gente tem uma outra ação que a gente chama, hoje em dia, de convivência democrática. Então, eu faço um trabalho agora, além das sessões de mediação, de um trabalho com os grupos, onde a gente trabalha essas questões de identidade, de quem são eles, com grupos separados por faixas etárias. Então, esses são só os modelinhos do trabalho que a gente tem aqui, de algumas coisas que a gente está fazendo hoje. No espaço da Fundação, a gente, há um tempo atrás, eu uso, no dia que eu estou fazendo o plantão, uma camiseta roxa, onde eu digo que eu sou mediadora de conflitos. A gente tem cartazes espalhados com na mediação ninguém critica ou julga. Enroscou na conversa, procure alguém. Na mediação conflitos, você pode falar com um colega de um jeito diferente. E a gente foi ampliando aí o projeto dessa forma. Então, e assim, uma das coisas que a gente acredita é que cada projeto deve ser único e deve ter marcas da escola na qual é implementado, bem como da comunidade na qual a escola pertence. O contexto deve ser levado em conta, a proposta pedagógica, tudo isso deve ser levado em conta, a condição socioeconômica das crianças, e a gente tem a fundamentação disso, a fundamentação teórica desse projeto no pensamento sistêmico cibernético novo paradigmático. Como eu tenho um pouquinho de tempo, quase nada, eu queria só finalizar com isso e com um pequeno videozinho que termina o projeto, tá? Acreditamos que os alunos mais preparados para usar o diálogo na solução de seus conflitos tornem-se mais autônomos, mais tolerantes com as diferenças e menos violentos. Podem transformar o meio em que vivem, que possam contribuir para que ocorram mudanças no relacionamento familiar e comunitário. Podemos falar que os envolvidos apreendem um novo padrão de relacionamento nunca experienciado. Esses ensinamentos podem ser transmitidos tanto em momentos de convivência como em sessões de mediação. Aí eu só vou passar esse último aqui. Conflitos. Este é o investimento da Fundação Gol de Letra, que desenvolve um trabalho específico para mediar conflitos e semear uma cultura de paz. Ela tinha ciúmes da nossa amizade, porque, ela queria ter a mesma amizade que nós três, que nós duas tínhamos. Porque a gente não conversava, sabe? Ele mexia, eu retocava, mas a gente não conversava. Eu ficava dando elas ficavam xingando. Casos como esses recebem toda a atenção. Na Fundação Gol de Letra, o atendimento específico é oferecido 2 vezes por semana e os conflitos são mediados por educadores capacitados. Eu explico para eles que é tudo sigiloso e aí as partes falam, em geral, o que aconteceu. E aí vai ter os sentimentos das duas partes. E eles chegam à conclusão de que os dois se sentiram humilhados, de que os dois se sentiram ofendidos, de que os dois podiam ter feito de um outro jeito. Aí ela procurou a Margarida, perguntou se eu aceitava vir na mediação com ela, eu e a Gabriela. E eu aceitei, numa boa. Aí eu te chamei, aí ela te chamou as duas, aí nós conversamos. Daí a gente veio aqui, a Margarida fez ele falar porque ele agia daquele jeito. E é
entrar em contato com coisas delas mesmas, ou dizer para o outro que não gostou de alguma coisa, que não está feliz daquele jeito, que aquilo incomodou, é uma prática que não se faz, que eles não estão acostumados na vida deles. A gente acredita que esse exercício que eles vêm fazendo faça com que eles aprendam sozinhos a se relacionar melhor com eles próprios, a transcender os portões daqui, conseguir se relacionar melhor lá fora, com a família, com os amigos da escola, e que eles precisem cada vez menos dos plantões de mediação. E depois ela foi para nós cumprir combinado de início, de eu não agarrar ela e ela não me xingar e nós cumprimos. Daí ele pediu desculpa, eu pedi desculpa, foi mais fácil, a gente conversou um pouco. Daí pra cá, a gente viramos amigas. Teve uma época que nós viramos até melhores amigas. Acreditar e promover sempre cada vez mais o diálogo, o verdadeiro som de uma cultura de paz. Este é o nosso jeito de fazer. Eu estou à frente desse projeto, desenvolvo diferentes ações lá, que não são mais só mediação, e que eu vou estar apresentando para vocês aí no decorrer. Bom, vou contar um pouquinho da instituição para vocês. Como o doutor já até falou, não é uma instituição apenas de futebol, é uma instituição que trabalha com educação integral, fundada pelos jogadores Leonardo e Raí. A instituição tem como missão contribuir para a formação educacional e cultural de crianças e jovens, para que elas possam atuar com autonomia na transformação de suas realidades. Tem como visão ser reconhecida como organização que desenvolve e dissemina práticas que contribuem para a construção de uma cultura de paz da vida humana. Proporcionar o uso de ferramentas não violentas para a solução de conflitos entre as pessoas e grupos. Promover o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo dos envolvidos. E contribuir para a formação de cidadãos mais conscientes de sua responsabilidade na proteção de si mesmos, dos outros e do meio ambiente. A mediação em um ambiente escolar, a construção que a gente, assim, essa é a base do trabalho que a gente acredita, tá? A construção de uma educação para a paz, a melhora nas relações familiares e sociais, o diálogo como forma de expressão, e a gente tem percebido, eu tenho percebido na minha experiência lá, que as pessoas não têm essa cultura do diálogo, que eles têm uma cultura. E vou falar um pouquinho sobre o que a gente acredita relacionado à mediação escolar, mediação no ambiente escolar. A minha formação é psicologia, e eu entrei na Fundação Gol de Letra já faz 10 anos e venho trabalhando desde 2006, 2007, nessa linha de trabalho, e vou contar um pouquinho para vocês aí, bem resumidamente, dessa experiência que tem me trazido muita, como vou dizer, uma experiência única, eu acho, assim, em termos de trabalho. Tá? Bom, projetos de mediação de conflito em contexto educacional devem proporcionar reflexão sobre valores morais e sobre a importância do projeto. Ele iniciou em 2007 e teve como parceiros professores e alunos de um curso de mediação de conflitos e de intervenções sistêmicas em diferentes contextos, realizados pela COGEA e na PUC. Tá? Então, foi aí que a gente conheceu Mariane Feijó, que fez uma parceria com a Fundação para desenvolver o trabalho em parceria conosco. Como era essa parceria? Essa parceria era a capacitação, que depois eu vou explicar um pouquinho mais para frente, de toda a instituição, e, em contrapartida, os alunos do curso de mediação faziam estágios lá, faziam uma parceria, uma composição conosco. Hoje, o projeto já é desenvolvido pela própria instituição, cultura que vem da cultura da região,
que não é a conversa. Então, eu vou contar para vocês e vou mostrar depois alguns depoimentos de que a coisa acaba mudando no decorrer dessa história. O incremento da autoestima, que a gente tem percebido que a região trabalhada é uma região onde as crianças e jovens e famílias têm uma autoestima muito baixa, e faz muita diferença o trabalho que a gente realiza lá entre elas próprias, assim, dessa questão mesmo voltada para a autoestima. A contribuição na educação para valores e na prevenção da violência. Opa. Bom, o